Boa noite, shalom, graça e paz. Uma casa construída com uma fundação fraca cairá com certeza. Depois de feita, o menor peso acrescentado é um perigo iminente. Casos semelhantes espalham escândalos com o termo: a casa de fulano caiu. Cuidemos para que a nossa casa fique de pé. Eu sou o bispo Cícero Renato e eu tenho uma palavra de Deus para edificar sua vida cristã. A palavra está aberta e o vento do Espírito foi soprado. No livro de Mateus, no capítulo 7, dos versos 24 a 27, aborda o assunto dizendo: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A casa é de uso exclusivo da família. Uma família que teme a Deus verdadeiramente protege uns aos outros. Fora de casa existem muitas influências, tanto positiva como negativa. Nos tempos de pandemia, via rede de internet, o fora vem da tela do aparelho que se usa. Da tela vem muitas influências, tanto positiva como negativa. Família é um projeto de Deus e quem verdadeiramente adora a Deus ama e protege sua família. No Antigo Testamento, havia uma doença tão ameaçadora para aquele período bíblico como o Covid-19 com sua pandemia nos dias de hoje. A lepra obrigava a família a isolar o familiar que contraía a doença, forçando o doente a ficar fora dos muros da cidade. A família sofria com a separação do ente familiar e o quarto onde a pessoa dormia era investigado. E se as paredes ou algum lugar do quarto observasse algum tipo de odor, mofo ou umidade, a casa era interditada. Isso mesmo, toda a família era obrigada a sair da casa e a casa passava por um processo de dedetização da época, para depois a família voltar para casa. Se as paredes voltassem a ficar manchadas, a casa era considerada inapropriada para a moradia e seria então derrubada, era derrubada. A casa derrubada desabrigava uma família. A casa é de uso exclusivo da família. Jesus, ao falar sobre a casa bem construída, nos leva a entender que temos que ser família firmada em Deus. Uma família que adora a Deus no seu modo de viver é uma família que vencerá as intempéries da vida. Uma família falida é escândalo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no verso 1, diz: É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Ou seja, tem casa que vai cair. Quais? Todas que têm seu fundamento feito na areia. Tem a mesma aparência de uma casa feita na rocha, mas é muito fraca. Pode até encher os olhos de quem vê, mas não suportará as tempestades. Com certeza cairá. Então, cuidemos para que a nossa família esteja na rocha. Cuide de sua família. Proíba que o mundo entre na alma da sua família. Ore por santidade. Olhe os pés de todos da sua família e peça para Deus colocar rocha por baixo do chão que todos pisam, inclusive os seus. Todos precisam ter a rocha por fundamento de sua vida. A rocha é Cristo, você sabe, não é? Mas é bom frisar. E o que pensar com os escândalos de outras famílias em que a casa caiu? Isso é inevitável. E o que podemos fazer? Orarmos para que haja oportunidade para que se levantem e vigiarmos para que a nossa casa firme-se em Deus. Amém? Vamos orar? Pai, aprendemos que os escândalos são inevitáveis e nos sentimos impotentes
quando vemos famílias caírem em meio a escândalos. Senhor, que não seja assim com a nossa casa. Clamo por esta casa, clamo por esta família. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos os familiares desta casa sejam cheios de vida, de verdade, de pureza, de temor ao Senhor. Que esta casa seja firmada na rocha e sempre permaneça de pé, independente das tempestades, porque é o Senhor que a fortalece. Amém. E graças a Deus. Uma boa noite, bom descanso. Fique com Deus. Até a próxima oração. Paz.